Oi pessoal, eu sou a Zane Jerônimo e hoje tem mais um assunto sobre a nossa segunda jornada de recursos interventivos, né? Eu sou pedagoga, neuropsicopedagoga, psicopedagoga, psicanalista, psicomotricista, docente de ensino superior, né? E psicomotricista. E atualmente estou estudando neuropsicanálise também, porque é a junção da neurociências com a psicanálise. A neurociências é uma coisa assim fantástica que nos últimos, após a Segunda Guerra, né? Com Lúria, todo o estudo que ele fez, assim, vendo que a nossa aprendizagem, né? Ela tem essa coisa envolvida, né? A neurociência com essa coisa toda também. Gente, é uma coisa fantástica. Eu tô assim, deslumbrada, né? Porque a contribuição da neurociências para o desenvolvimento, né? Para a alfabetização, todo um sistema, né, de aprendizagem envolvido, né, através da neurociência, com um olhar dos neurocientistas, é fantástico. É assim, nossa. Então, assim, dá grandes possibilidades. Foi dali que veio, né, a reabilitação cognitiva, lá nos estudos depois da Segunda Guerra Mundial, e essa contribuição das neurociências para a medicina, para tudo. Nossa, é fantástico, gente. Então, assim, eu sugiro para quem não conhece a neurociências, dar uma estudada, tá? Porque todos os aspectos, todo o processo de aprendizagem, né? Toda a pega da gente, isso tem, para chegar na pegada, tem todo um esquema de armazenamento, onde o cérebro, né? Aqueles sistemas todos que a gente tem, tem um conjunto, né, trabalha com esse processo, e essa relação do cérebro com o ambiente, nossa, começou a desvendar o funcionamento dessas mudanças estruturais, com a ausência de estímulos e com os estímulos, né? Então, assim, começou a perceber que o cérebro tinha toda esse manejo. Aí descobriu-se, né, essa plasticidade cerebral, todo um campo voltado para neurociências, envolvido, né, com esse olhar em todos os aspectos de uma aprendizagem. E aí por quê? Muito se achava que o cérebro se desmanchava, se degenerava, que não existia muito novos processos de aprendizagem. Então, assim, era uma coisa muito vaga, até que a neurociências desvendou isso, né? Então, assim, alcançando um nível de maturidade, a gente consegue fazer com que esse cérebro, né, seja reabilitado. Então, assim, é uma coisa muito fantástica. E depois de um tempo, né, a neurociência assumiu um papel importante na aquisição, né, dos novos conhecimentos, da escrita, da leitura, né, no processo de alfabetização. E essa ciência, essa neurociência, quer dizer, ela passou a ter essa prática mais envolvida nesse aspecto dessa aprendizagem, né, onde pôde-se ver que o indivíduo, né, com esse desenvolvimento, ele tem essa habilidade para estar ali, ó, recebendo essa estimulação e ter uma maturação biológica e ter esse aprendizagem. Então, assim, tem que sempre estar estimulando o cérebro para que ele tenha essa correlação com tudo. Então, gente, assim, nossa, é fantástico. Mas, enfim, vamos agora para nossa parte, que eu só fui falando da neurociências. Eu quero falar para vocês sobre as funções executivas e a aprendizagem, tá? Nosso assunto, porque a gente vai chegar lá na dificuldade, o que gera tanto, né? Já que a neurociência está entrando com tudo
na nossa área, na nossa vida, né? A gente tem aqui, ó, a psicopedagogia com as neurociências, a gente tem a neurociências na docência, a gente tem a... Cadê o outro grossão? Ai, eu não sei cadê o grossão que eu tava. Mas eu já mostrei na outra aula pra vocês. Opa, tá aqui. Né? Um guia de neuroeducação. Então, olha, vocês têm que entender o quão é importante. E aí a gente vem com as funções executivas, que é o que a gente tem de planejamento, habilidade. Essas correlações neurais das funções executivas fazem com que a gente tenha essa habilidade, né? É uma interação entre as habilidades, e justamente isso, né? Quanto na memória de trabalho, no controle inibitório, na flexibilidade cognitiva, num planejamento, no desenvolvimento. Então, assim, essa função executiva, ela tem essa relação toda com esse tipo de habilidades. Então, assim, a gente tem aquele paciente que não tem a flexibilidade cognitiva, que é aquela ida e volta, né? Ele não tem essa capacidade de ir além, depois voltar, fazer a reflexão. E a gente tem que ensinar esse paciente a chegar lá. Então, assim, de acordo com o controle inibitório, que é a habilidade, essa ação impulsiva, que a gente tem que interromper ela e deixar ela ajustada para não ter esses rompantes. Geralmente a pessoa tem problema com o controle inibitório porque na educação infantil não foi trabalhado muito bem a autorregulação dessas funções. Então, o que eu indico? Intervenção com o PIAFEX, tá? Para as crianças até 6 anos, onde elas vão aprender a trabalhar a autorregulação e as funções executivas na parte emocional, afetiva. Tudo isso tem que ser desenvolvido na escola. Como eu já dei dicas e já falei coisa, mas para quem não sabe, né, é importante trabalhar as emoções na escola. Aí fala assim, mas o neuropsicopedagogo não trabalha com o lado emocional. Não é esse lado emocional, gente. É esse aqui, ó, da aprendizagem. É esse lado emocional, afetivo, onde a criança vai ter essa troca. Não é para saber as partes, que tipo de comportamento, que tipo... Não é isso não, tá? Então, esse aqui é essencial para a criança ter essa interação, para a criança ter um bom desempenho na sala de aula, para a criança ter uma boa aprendizagem, né? Essas funções, elas são assim, na atividade física, na organização, é tudo esse conjunto. Então, por que precisa dessa intervenção nas funções executivas? Porque precisa desse direcionamento, dessa prática para desenvolver essas habilidades, para que possa se prevenir essas dificuldades que vão ser no futuro, ou já começa a ser apresentada ali mesmo na época da educação infantil, né? Porque toda essa flexibilidade, esse planejamento, tudo isso é feito o quê? Essas funções executivas. Então, assim, a gente tem que fazer com que a criança pense antes, né? E que tenha mudança de foco, porque aí ela vai ter essa flexibilidade cognitiva. Você tem que ensinar a criança essa parte toda, sabe? De cima, embaixo, lateralidade, que a professora às vezes passa muito rápido. Isso faz falta lá na frente. E aí a gente entra com essas tarefas, né? Essa intervenção. E aí eu indico para vocês esse aqui, que é um pouquinho salgado o preço, mas aí eu indico ele, tá? Muito bom.
ótimo trabalho para ser feito com ele. É fácil, tá? Vocês não vão ter dificuldade para fazer o trabalho com esse. Pode ser feito de modo coletivo ou na clínica. Também pode fazer na clínica, tá? Mas no âmbito escolar é maravilhoso para a educação infantil. Eu falo muito para vocês trabalharem na educação infantil a parte da psicomotricidade, a parte para ajudar. Aí a gente também tem esse aqui, ó, neurociências e os transtornos de aprendizagem também, tá? É ótimo esse aqui. E vamos lá, vamos continuar. Então a gente tem nas nossas funções, lá a gente tem esse controle inibitório, né? Que ele vai lidar com diferentes interrupções, distrações. Então a pessoa tem que ter esse controle para voltar. Um exercício muito bom para controle inibitório é abrir e fechar a garrafa, bater as tampinhas, música com palmas, andar e parar. Tem aqueles exercícios com velcro, que aí a pessoa tira e coloca. E trabalhar com cores, né? A criança vê a cor e produzir. Então, tudo isso dá nela o quê? Um freio. Ela para, pensa e prossegue. E ela tem essa interrupção e continua. Ela não age por impulso. Ela não pode agir por impulso. Ela tem que aprender a se controlar. E esse controle inibitório, né, é justamente treinado lá na educação infantil. Então, assim, a criança tem dificuldade nesse controle, ela tem que ser observada, né, para que esse nível seja posto de modo que ela tenha essa mobilidade de ir e voltar. Ela tem que resistir a esse impulso. Se ela tá ali, ela quer aquele negócio, quer. Não tem essa criança que fica quer, porque não tem controle inibitório. Tem que ser agora. Não tem controle inibitório. Então tem que precisar fazer isso. Então, a criança precisa ter todo um trabalho, tá? De maneira manual, para que o cérebro tenha a conexão e ter essa capacidade, né, de ir e voltar. Ela tem que acessar a memória, né? Aí vamos para a memória de trabalho. Na memória de trabalho tem esse armazenamento, né, nessa operação mental das informações. E aí esse trabalho ocorre o controle cognitivo, que é a forma de manter essa informação na mente, né, para o propósito de realidade futuro, né? E vai acessar a memória, então vem. Então a memória de trabalho está ali fresca, vem. Então a criança que tem dificuldade com a memória de trabalho, ela tem que ser observada, né, em níveis diferentes. Não falei os níveis, me esqueci dos níveis para ser analisado do controle inibitório, desculpa. Então, voltando lá no controle inibitório, a gente tem que ter um olhar sobre o socioeducacional dela, né? Dependendo da idade lá, vai ver, né, a idade da criança. É uma criança que a gente tem que ter cuidado, porque ela tem menos controle do si entre os pares, né? Ela não se controla. Tem dificuldade em ficar no seu lugar na sala de aula, aí já desencadeia outras coisas, né? Interrompe os outros, atrapalha, ela não sabe esperar a vez dela, ela quer sempre chamar a atenção, ela requer supervisão de um adulto, porque ela não consegue ficar ali parada, quieta, ela tá sempre... Possui muitas vezes um nível alto de agitação. Apresenta resposta inapropriada porque ela não sabe esperar a vez dela, então ela quer falar uma batatada qualquer, que é para chamar a atenção. Ela tem comportamento disruptivo, tá? Fora do contexto.
apresenta falta de cuidado com a sua própria segurança. Ela fala sem pensar, então ela não quer nem saber, sobe, desce, pula, o negócio dela é chamar atenção, né? Aí precisa todo um trabalho daquele que eu tava falando, só que eu pulei essa parte da maneira que ela é. E já a criança que tem problema em memória de trabalho, ela tem que ser observada também em seus pares, lá no ambiente dela, né? Por quê? De acordo com essa idade, o nível socioeducacional dela, ela perde frequentemente, né, as informações que são dadas. Então ela se perde meio ali a ela mesma, né? Precisa ser repetido várias vezes. Ela parece que não escuta. É como se não tivesse escutado. É uma criança que fica... Você escutou, não? Essa criança não tem acesso contínuo ali à memória de trabalho. Ela tem uma perda nesse acesso. Então elas esquecem as respostas que são dadas no meio da tarefa, se a professora estiver falando. Ela pula as etapas, né? Porque ela não consegue acessar a memória para ser aquilo. Isso também gera problemas aí. Então ela tem dificuldade em realizar operações de cabeça. Ela não consegue organizar uma sequência, uma história. Então ela se perde, ela faz bagunça. Ela repete a informação várias vezes para tentar ativar. Ela fica lá naquela, né? Isso. Quando você pergunta, ela esqueceu, porque ela não consegue. Ela tem muita dificuldade em realizar uma atividade que haja material audiovisual, onde ela tem que se concentrar em duas. Ela tem que alternar, né, a memória dela, então não vai. A gente vê, tem problema aí, né? Então, assim, ela esquece e parece que ela não recebeu instrução nenhuma e parece que ela não sabe realizar nenhuma etapa daquela tarefa. Você fala, tipo um circuito, você faz o circuito com ela, ela passa direto e esquece daquele ali. Ela viaja tanto que vai-se embora. Então é importante trabalhar os tapetes para ela ter o circuito. Ela lembra às vezes do início e fica, ai meu Deus, ai, que ela tenta construir, tenta buscar na memória, mas não consegue. Então precisa fazer com ela todo um material visual aonde ela vai estar localizando, fazendo a sequência. E ali no PFX eles têm, eu não trouxe, tá no consultório. Depois eu mostro pra vocês. Eu mostrei um vídeo, eu vou passar na jornada para vocês verem. Todo o materialzinho onde tem a sequência. Então trabalhar com essa criança, sessão sequenciada, sessão historiada, tudo para ela ter um visual, para ver se ela consegue acessar algo, né? É muito difícil. Aí também tem a flexibilidade cognitiva, que é o quê? São as habilidades aonde a situação da atividade, né, depende da demanda. A situação pode mudar, os planos são diferentes e existem oportunidades e obstáculos. Só que aí o que acontece, se tem a flexibilidade cognitiva, ela replaneja, ela muda, ela encontra novas soluções. Para esse exercício é muito legal a torre, tá? A torre de Hanoi, a torre de Londres, até a própria torre inteligente, que é mais interventiva mesmo, tá? Se você não tem a torre inteligente, lá na escola eu fiz com cubos, ó, com os cilindros, né, de papel e os CDs. E plaquinhas de papelão também serve para quem não tem CD, DVD, aquele antigo. Eu peguei uma porção e fiz. Você faz as cores, coloca lá e a criança vai fazendo o empilhamento, né, com aquela equilíbrio, onde não vai cair. A ideia é não cair, mas a criança esquece, vai correndo, bota rápido, não tem estrutura de 4 pilares, ela bota 2, ela bota só 1, ela não tem essa noção, ela não tem esse controle aonde ela vai estruturar essa torre para crescer. E na
Torre de Londres, eles costumam colocar as duas mãos, segurar as duas bolas e não seguem as instruções. Então, na Torre de Hanoi também, eles mudam várias peças e não seguem as orientações. Então, a criança com a flexibilidade cognitiva, ela tem que se adaptar a essas mudanças e aderir a essas novas soluções, né? E os procedimentos para os problemas são desafios. Elas têm visões do mundo e abordagens diferentes, então ela consegue, né? Ela não se apega a um padrão rígido. Ela tem essa capacidade, essa flexibilidade. Quando não atingem o nível do tempo do teste, lá do TAC, do Trilhas, né? Você tem que botar que a criança não possui flexibilidade cognitiva, porque ela não conseguiu executar a tarefa, né? Então, a criança com esse problema de dificuldade cognitiva, ela precisa ser observada mais no nível dela, né, entre intolerância à mudança, porque aí fica frustrada. Eu fui fazer o jogo do Ligue 4. É aquele Connect, aquele com as bolinhas vermelhas, amarelas e azul. A torre dela é vermelha. Ela ficou frustrada porque ela não conseguiu e tal, e ela não quis mais, não quis. Então, assim, total falta de flexibilidade. Então, essa criança provavelmente, quer dizer, essa não é, a minha já tem o diagnóstico do TDAH, porque ela não tem esse problema, ela não tem essa flexibilidade cognitiva, ela não faz planejamento, ela não acessa a memória, ela não segue as instruções, então ela já tem todos os traços de um TDAH. Isso vocês também podem prestar atenção. Isso o professor agora é habilitado para fazer, tá, gente? Tanto é que esse livro aqui que eu mostrei para vocês de neurociências, tá? Na carreira docente, ele já vem dando essas dicas, aonde o professor pode estar caracterizando esse aluno com essas falhas e encaminhando ele para receber um diagnóstico, tá? Com um neuropediatra, um psiquiatra. Pode ir lá discriminar as falhas que ele está tendo na escola e botar que ele está com indícios dessas falhas, que aí ele vai ser avaliado, tá? E aí a gente tem também a criança, ela demonstra dificuldade em pensar, em reconhecer e diferenciar. Então ela não quer aquela outra maneira de resolver o problema. Ela fica tentando naquele lá porque ela não tem essa ida e volta que eu falei para vocês, tá? Ela também se apega a padrões rígidos e rotinas, seja até de comportamento, que ela não quer mudar porque ela não quer errar. Porque aquilo ali já está dando certo, ela continua daquela maneira. Vamos no planejamento e organização, né? Criar um programa onde ela vai ter toda a antecipação de eventos. Aí essa criança não tem isso, né? Ela não consegue criar estratégias para realizar essas tarefas. Era o que eu estava falando com a minha criança do TDAH. E aí o que acontece? Essa criança que tem dificuldade nesse planejamento, nessa organização, precisa de maior olhar, né, sobre as atitudes que ela tem. Então, assim, ela possui inabilidade de realizar a tarefa do começo ao fim. Ela para, cansa, dá desculpa. Tem dificuldade de tomar decisões. Não é aquela criança, vamos embora agora, não. Não sabe como, quando ou por onde começar. Você dá o material, por exemplo, você pega a caixa lúdica ou você vai aplicar EOCA nela. Ela não sabe por onde começar, ela fica olhando um monte de objetos e ela não consegue planejar nada na cabeça dela. Já uma criança que opera mais, vai lá, pega a massinha, pega o lápis, pega a caneta, começa a escrever. Eu tive a ideia, eu vou fazer isso. Mas criança que não tem esse planejamento da sua organização, ela não vai nem saber repor os materiais no lugar,
de maneira que dê tudo na caixa, porque na caixa, vocês sabem, não precisa ser exatamente como estava, só tem que botar dentro da caixa e a caixa fechar, porque a caixa está fechada, não pode sobrar material. Quem não usa, gente, passa a usar, tá? Que é muito bom, eu super indico. Pra gente fazer essas intervenções é ótimo. Até falei para meus professores começarem o ano já colocando lá no meio da sala ou a caixa lúdica ou a EOCA, elas que podem lá determinarem, né? Elas que vão usar. E aí ver como que esse aluno tem trabalha essas funções. Aí ela também, essa criança precisa que alguém organize tudo para ela, junto com ela, porque mesmo assim ela ainda esquece as coisas. Tem dificuldade em diferenciar essencial, tendo problemas para priorizar e decidir qual é a importância, qual é o primeiro passo da tarefa. Ela não tem essa distinção, não. Apresenta incapacidade para calcular corretamente o tempo necessário para fazer as tarefas que já foram determinadas, tá? Já foram determinadas, mas ela não consegue organizar isso aí, não. Ela tem dificuldades de saber o que fazer uma vez que tenha de fazer várias tarefas. Se tiver várias coisas para ela fazer, não vai fazer, tá? Aí a gente tem o automonitoramento. Criança que tem dificuldade nessa parte, ela precisa ter um desempenho de resultado das ações dela, ela não tem, porque ela não seguiu a instrução ou não finalizou a tarefa que ela deveria fazer. Então ela tem problemas, né, de conhecimento, de autoconhecimento, quer dizer, desculpa, não sabe quando ou o que, porque não está entendendo nada, está boiando. Ela subavalia o nível de dificuldade de tarefa e aí ela procura ver se ela tem recurso para resolver ou não. Mas aí ela fica em dúvida, então ela se esquiva. Não consegue avaliar se tem uma estratégia boa ou não, né, que vai surtir efeito. Ela não tem essa capacidade. Ela não consegue reconhecer se tem habilidade ou estratégia de conhecimento para resolver as tarefas. Ela não reconhece quando tem necessidade de fazer os ajustes das ações dela mediante a situação, né, de dificuldade ou de revisão de uma tarefa, porque quer dizer que ela tem falta, né, ausência de autorregulação nesse comportamento, precisa trabalhar o lado afetivo dela, né? E a gente tem a parte onde pode ser desenvolvido as funções executivas na sala de aula, por exemplo. Então agora vão as dicas para trabalhar essas funções executivas na sala de aula. Então tem que incentivar as estratégias, né, para empregar bastante estratégias, discutir coletivamente que estratégias são melhores para aquela vamos dizer, aquela brincadeira, aquela atividade que vai ser proposta. Fazer esquemas, né? Trabalhar com tabelas, gráficos, mapas, recursos audiovisuais, que é para justamente ter essa interação, tá? Organizar as informações, as ideias, mostrar tipos de relações entre elas. Ferramentas para organização como calendário, agenda, notas. É importante fazer cronograma. Eu falei para as minhas professoras também que elas no começo do ano elas têm que falar para o pai a importância da rotina. Toda criança tem que ter uma rotina. Não é possível trabalhar sem rotina. Você tem que deixar a criança orientada com tudo. E a criança precisa de visualizar. Bota as figurinhas, coloca lá. Se ela já lê, bota escrito. Se ela não lê, põe figurinha. Se ela é distraída, põe colorido, põe post-its de várias cores. Coloca, faz os bilhetinhos, olha, são fluorescentes. Então, assim, coloca lá no quadro, utiliza um quadro de imã. Utiliza um quadro escrito, compra um quadrinho daqueles de brincadeira mesmo. Então, assim, tudo isso ajuda.
Então, ele também tem que ser auxiliado para organizar o material dele, anotar as ideias, sempre anotar post-it o tempo inteiro com essa criança, um caderninho de anotação para ela não esquecer, para ela ter como ela se estruturar. Ou faz uma pirâmide, ou faz um mapa mental, para auxiliar essa criança nos estudos dela, no dia a dia dela, na operação dela. A sequência de ações dela para tipo de resolução de problema que ela vai ter que ter para realizar, como é que ela vai ser. Então, assim, identificar qual é a pergunta. Sempre pega um texto. Como que ela vai responder esse texto? Então, tem que ver lá qual é a ideia do texto, personagens do texto, acontecimentos do texto, local do texto. Tem bem uma caixa que eu tenho de sequência de história, onde eu fiz os cubos, peguei material gratuito, fiz os cubos de história e lá tem as perguntas e a criança organiza. Então ela vai ver a pergunta, joga o dado e se organiza nisso. Eu coloquei dentro de uma caixa e aí eles vão jogando o dado e vão vendo a pergunta e vão organizando a história. E acabam fazendo e vão montando um texto. Então, essa identificação tem que ser uma meta a ser alcançada. Então, selecionar as informações que são bem relevantes, pensar nas possíveis soluções, né? Porque era uma casa de pai, igual a história dos 3 porquinhos, né? O que vai dar? Quem vai conseguir ficar? A casa vai ser mais forte, né? E organizar esse plano de ação dela, que é fazer essa operação avaliando esse plano que ela montou, se vai dar certo. E também tem que incentivar, antes dele iniciar a tarefa, a ver o que ele entendeu sobre isso. Ele dá um feedback do que ele entendeu, para ver se ele vai operar. E também praticar uma autoavaliação, para ver se as experiências dele, qual é o autoconhecimento dele, se ele conseguiu ou não. Então, tudo isso, né, é necessário que sejam trabalhados também, né, autorregulação, a parte emocional, esses sentimentos dele, tudo uma associação. Porque se ele não tem essa autorregulação, se ele não tem essa prática emotiva dele, essa troca, ele não vai operar, ele vai ficar frustrado e não vai conseguir, tá? Então a gente se vê. Curte, compartilha, dá um like lá, me segue no canal, me segue lá no Instagram, entra nos meus grupos e a gente se vê depois com as dificuldades, tá? Então assim, agora você já deu para entender um pouco como que você pode trabalhar para você ver essas funções executivas, a autorregulação, a parte emocional, que é muito importante, como eu já falei, vou repetir, um planejamento, um projeto para as emoções, o ano inteiro trabalhar as emoções. Aquele filme Divertidamente é super bacana trabalhar com ele. Então assim, você vai trabalhar com as crianças. Tem a Thalita Pupo, ela dá uma roleta muito legal, que é sobre as emoções, aonde você pode bater um papo com a sua turma. Tem umas cartinhas, tem baralho, você pode fazer um baralhinho também para conversar. Então você tem essas opções que você pode estar utilizando para essas funções de autorregulação, aonde vai... Eu acho que faltou um negócio aqui para eu falar, é mesmo. Faltou falar uma coisa aqui que eu tinha separado para vocês. Sobre a neurociências. Não. Sobre as funções executivas. Ah, tá. Não, essa daqui são a tríade funcional. Daqui a pouco eu falo para vocês um pouco sobre elas. São as funções conotativas, executivas e cognitivas. Tá bom? Então a gente se encontra aí, depois eu falo um pouquinho sobre essa parte, tá bom? Não, o vídeo fica muito grande, não passa.